Olá, meus caros, vamos fazer uma reflexão aqui acerca da vida e vida após morte ou vida eterna e também concernente a essa física. Tem uma frase ou verso de uma música do Rapa que diz o seguinte: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E, obviamente ele deve ter se embasado em alguns livros sacros, Bíblia e outros, para falar disso na letra da música, que é até muito bacana e desperta, obviamente, a fé e a positividade. Quando eu estava vindo para cá, para gravar esse vídeo, estava passando um cortejo fúnebre de um idoso aqui da cidade e muitas pessoas passando, tal, acompanhando o enterro. Aliás, né, o enterro ele iria ainda para a missa, para a igreja, e depois voltaria pelo mesmo trajeto para ser então enterrado. O fato é que eu comecei a meditar em como a vida realmente é efêmera e que, de fato, para a gente conseguir viver aqui, necessário é, pelo menos, ter uma crença para nos dar uma certa segurança de que quando partirmos, nada do que fizemos aqui foi debalde em vão. Assim sendo, essa letra do Rapa tem tudo a ver, né? Porque para quem crê, a vida nunca tem fim. Agora, para quem não crê, ela se acaba ali dentro do caixão, ou se acaba até mesmo aqui. A pessoa se torna um zumbi, um morto-vivo, ela não vive realmente o que poderia viver, e quando chegar o momento de findar a vida física, foi simplesmente um, entre aspas, descanso ou confirmação do óbvio, né? E se nós trazermos isso para o campo espiritual, então nem se fala, porque nós sabemos que existe a morte espiritual, nós sabemos que existe a vida espiritual, a morte para quem não aceitou a Jesus e a vida espiritual para quem aceitou a Cristo, que é, segundo o profeta Isaías, o Pai da eternidade. Então, para a gente, de fato, viver e viver bem aqui, é necessário fazermos aquilo que Cristo disse. Amar a Deus sobre todas as coisas, no sentido de reverenciá-lo, e ao próximo a nós mesmos. Jesus falou acerca de vida, né? Em João 14,6 é relatado pelo servo de Deus que ele mais amou, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse, e foi João também que relatou, quando ele falava do bom pastor que dava a vida pelas suas ovelhas, vinha um salteador que não queria nada, que tinha então exatamente o objetivo de matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. E tratando-se então de Jesus, quem aceita o seu propósito, que é executar o amor, esse tem vida, e tem vida com abundância, porque sabe viver aqui muito bem, tem prosperidade aqui, e ainda que não tenha riquezas dessa vida, né? Ainda que não tenha carros do ano, casas, apartamentos, enfim, as riquezas dessa vida, né? Bem aí que dê uma certa folga para o sujeito, que tenha saldo bancário e muito, enfim, como esses ricos, né, que tem tudo, mas não tem o principal, que é Jesus Cristo. Tem tudo dessa vida, mas não tem a vida das vidas, né? Isso é muito lamentável. Até se você for analisar em próprios filósofos ou na própria filosofia, você encontra isso, que tinha os filósofos que não eram apegados aos bens materiais e outros que eram, né? E Jesus vem falando exatamente disso, já que quando se tinha os filósofos, né, já tinha Salomão falando antes deles, para não se apegar com as coisas dessa vida, dizendo o seguinte, que o sujeito tem que fazer é comer, beber e amar a sua esposa, o seu esposo, e isso já é uma dádiva de Deus, e isso já é o suficiente e o bom. Quem tem isso já tem tudo, né? Porque na realidade é o que realmente importa, o restante é insignificante. Para que bens e mais bens, se a pessoa nem pode usufruir completamente tudo, até porque é passageira nessa vida. Então tem que priorizar a outra. E assim sendo, quando eu estava falando de ter morte e ter vida,
Quando você aceita Cristo, você passa da morte para a vida, porque você está morto no erro, no pecado, que a palavra pecado quer dizer erro, no mundo, a corrupção desse mundo, não o mundo cosmo, a natureza que foi criada por Deus, mas sim a corrupção dele, que é exatamente sair do amar ao Criador, de crer nele e de amar ao próximo como a si mesmo. E quando você não aceita Cristo, você está morto, você é um zumbi. Você está vivo fisicamente, ainda tem chance de você ressuscitar dos mortos para Cristo te esclarecer, mas no entanto você está morto. E a pior de todas as mortes não é a física, é a segunda morte, que é lançado no lago do fogo. Como diz Apocalipse, segunda morte é então o lago de fogo. Então nós temos no mínimo 3 tipos de morte relatadas na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é esta referente ao lago de fogo, que é o distanciamento total de Deus e total também dos irmãos, ou daqueles que faziam parte da irmandade, que criam nas palavras de Cristo, no amor, etc. Então, necessário é crermos para executarmos o amor. Muitos podem dizer, mas eu não creio, mas faço caridade. Mas aí há um contrassenso. Como há de você dizer que crê em Deus, mas não faz o bem para o próximo. Porque Jesus disse, todo aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. A crença, ela está ligada à fé. Santiago fala que a fé tem as suas obras, porque fé sem obras é morta. Deste modo, a fé, ela se completa e é vivificada, verdadeira, quando... Dá uma ventania agora aqui. Quando, então, você executa as obras de caridade. Tem um motivo você fazer a obra de caridade, porque você teme a Deus e ama o próximo. Você não faz simplesmente a obra de caridade porque quer se aparecer ou porque quer se promover. Você faz porque, de fato, ama fazer aquilo, que se sente sensibilizado e porque você teme a Deus. Então, há uma diferença. E nesse sentido, você fazendo, vai cumprir aquilo que Salomão disse. Que aquele que ajuda o necessitado empresta para Deus e ele pagará o benefício. Então, assim, desta forma, nós temos vida com abundância e vida eterna. Aceitando Jesus, aceitando seu amor. E essa vida passando é nada. É aquilo que o apóstolo Paulo disse. O viver é Cristo e o morrer é lucro, é grande. O morrer dessa morte física, dessa passagem na realidade. Porque esse corpo se consome, mas a nossa alma não. Nossa alma tem 2 destinos, o inferno e os cielos, né? Como dizem os espanhóis. E aí é você que vai decidir. Se você aceitar Cristo, que é o Pai da eternidade, que é a eternidade, você terá. Do contrário, dificilmente. Por isso aproveite as oportunidades, como teve Dimas, aquele ladrão que estava à direita de Cristo e aceitou. Já Gestas, que era que estava ao lado esquerdo, zombou dele. E o contexto para salvar vai depender de você, simplesmente querer, né? Nós não podemos aqui, à luz do Evangelho, dizer que um foi salvo, que o outro não foi e tal. As únicas 2 pessoas, eu já disse aqui, que sabem, claro que quando já partiram, é a pessoa que partiu e o próprio Deus, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para não perder exatamente essa herança, essa vida eterna. E aí vai fazer sentido a música. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Mas a fé não é uma fé morta, é uma fé viva, que tem que executar o amor. Porque a lei, o fim da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas no plano vertical e no horizontal ao próximo, com a nós mesmos. Isso perfaz, inclusive, a cruz. Não precisa nem de crucifixo, a cruz já está aqui. É fazer isso, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, com a nós mesmos. É a mensagem da cruz isto. Então, meus caros, ficamos com essas palavras, tentamos, esforçamos o máximo para fazer o amor, né? Praticar o amor. Mas qual é o amor? O amor mundano, carnal? Não. O amor que está lá em 1 Coríntios 13, que é um amor abnegado,
que não busca seus próprios interesses, que não folga com a justiça, mas com a verdade, um amor que não se ensoberbece, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Um amor que não suspeita mal, um amor que de fato é longânimo, é paciente, enfim, lá está descrita todas as características de um genuíno amor que provém do Senhor, um amor que eu até diria o ágape, que Deus tem por nós e que, obviamente, a gente tem que lutar para ter, para com o mesmo, né? Porque a recíproca tem que ser a mesma, senão não tem como você dizer que é cristão ou seguidor de Cristo. Ou você é ou você não é. Por isso que Cristo disse, pelos frutos se conhecem as árvores. Se as árvores estão dando bons frutos, e esses frutos são os frutos do Espírito Santo, né? São de fato de Deus essas pessoas. Agora, se a pessoa está dando os maus frutos, ou frutos fingidos, artificiais, que sejam bonitos de longe, mas de perto não é o verdadeiro fruto, esses estão distantes de Cristo. Porque nós temos que produzir os frutos do Espírito. Ele também fala de amor. Um dos frutos do Espírito é o amor. Amor, temperança, benignidade, paciência, autocontrole, são 9. Conforme está lá em Gálatas 5, 22, 23, ano que vem. Ok? Essa foi a reflexão assim um pouco meio translocada por conta dos efeitos externos da ventania e às vezes chega até a atrapalhar o próprio raciocínio da gente, mas acho que deu para compreender exatamente que tem sentido sim se nós crermos, executarmos o amor para adquirirmos obviamente a vida eterna, e ela só tem sentido obviamente aquele que crê, aquele que não crê tudo está perdido, né? Mas enquanto há vida, essa vida aqui, ainda há esperança, como diz o ditado. Abraço, comente e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em